Quem aí nunca teve problema na relação afetiva, levanta o dedo. Quem aí nunca teve nenhum problema? Eu acho que é uma coisa comum, né, de a gente ter questões. Não tem jeito da gente não ter questões quando se trata de relacionamento, porque as diferenças, elas são tão grandes que elas acabam gerando uma condição de choques, né. Nós vamos conversar sobre letras de músicas aplicadas aos casais. E aí, gente, eu quero muito que vocês tragam suas perguntas, as suas questões, para a gente poder conversar sobre elas. Eu sempre acho que a questão de uma pessoa é questão de muitas pessoas. Então não fiquem tímidos e nem constrangidos, e façam as perguntas que vocês precisarem, tá bem? Então, a primeira frase que eu trouxe é assim: "Quem sabe o príncipe virou um chato". Conhece essa música? É da Cássia Eller, né. Ela fala: "Quem sabe o príncipe virou um chato", né. E eu quero perguntar para vocês, se vocês já não viveram essa experiência, né. E eu posso dizer o mesmo da princesa, quem sabe a princesa não virou uma chata, uma reclamona, uma pessoa intragável, não é assim? Com o tempo, todas as relações podem perder em paixão. Então, paixão é aquilo que desperta o relacionamento, mas não necessariamente é aquilo que sustenta o relacionamento. O que sustenta o relacionamento é o amor. Então, paixão, ela precisa ser acesa todos os dias, a cada despertar, com cara amassada, com cabelo desarmado, sem batom, sem pintura, todos os dias da nossa vida a paixão precisa ser despertada. E aí, quando isso não acontece, ou quando acontecem muitas falas ofensivas, ou situações de desilusão que você tem com aquela pessoa, a chance que você tem de misturar, as estações é muito grande. É muito comum, nos primeiros meses ou até 2 anos de relação, parecer que a gente está vivendo uma história de contos de fadas, mas às vezes é exatamente o contrário. Às vezes a mudança na vida das 2 pessoas é tão drástica, é tão grande, que elas começam a entrar numa questão de se confrontar o tempo todo, justamente porque elas são diferentes, elas esperavam uma coisa diferente, e o que elas estão vivendo não é exatamente aquilo que elas sonhavam viver, tá? Então, quando isso acontece, é muito comum a gente, achar que o príncipe virou um chato ou um sapo, né, gente? Pode virar um sapo também. E quando a gente olha para isso dessa forma, a gente está querendo dizer aqui que no trabalho de constelações, para nós, não tem nada mais pleno, mais digno de nota do que criar e sustentar uma família. A sustentação, o amparo de uma família depende de ações muito cotidianas. Acordar de manhã, botar todo mundo para escovar dente, servir o café da manhã, levar para a escola, buscar da escola, levar na natação, levar na aula não sei do que, não sei o quê, nutrir tudo isso e ainda dar banho, botar para dormir, acordar no outro dia, e a mesma ladainha todos os dias. Lembra um pouco mantras, não é? Então, como eu estava falando, a coisa mais magnífica é quando nós sustentamos a vida do dia a dia. É pleno isso. A vida humana, ela não tem condição de ir adiante, de ir em frente, se a gente não faz coisas básicas,
trocar a fralda de bebê, dar comidinha, colocar para dormir, criar rotinas. Gente, isso é o desafio que é simplesmente maravilhoso, imprescindível de acontecer, né? E aí tem outra fala da Cássia Eller, da música, que fala assim: quem sabe ainda sou uma garotinha. A garotinha e o garotão, eles não vão assumir uma relação. Até rimou, né, gente? Quando nós queremos emplacar em um relacionamento, nós precisamos abrir mão de tudo que nos ligava à nossa liberdade de solteiros. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma liberdade de casados também, mas não é a mesma liberdade de solteiros. E quando a gente fixa na ideia de que eu perdi toda a minha liberdade, e eu ouço isso muitas vezes de mães que, depois do primeiro filho, elas trazem essa ideia de, ai, perdi toda a minha liberdade. Quando eu ainda queixo, quando eu ainda me coloco no lugar de quem perdeu a liberdade, no lugar de quem não foi capaz de assumir completamente aquela vida nova, eu me comporto como uma garotinha. Uma garotinha, às vezes mimada, às vezes birrenta, às vezes exigente, não é? O birrento é meio exigente, né? Mas é isso. E tanto isso quanto o homem que também, por sua vez, não assume a relação, não assume o compromisso. Aquele homem que continua fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos horários, se colocando em situações que são situações de quem não tem uma vida comprometida, numa vida de relação, ele também vai estar como um garotinho, um garotão na vida, na relação de casal, né? Na relação a dois. E isso vai complicar muito. E à medida que esse homem e essa mulher que não assumem completamente a relação de casal continua juntos, eles vão começar a se magoar, eles vão começar a dizer coisas um para o outro que não vão levar o casamento muito longe, não vão favorecer a relação, né? Para que eu consiga assumir uma relação, para que eu consiga viver plenamente uma relação, eu primeiro tenho que me despedir das minhas origens. E não só do meu papai e da minha mamãe, mas de todas aquelas coisas deliciosas que eu vivia com os meus pais. E até aquelas coisas difíceis que eu vivia com os meus pais. Se eu não consigo fazer essa atualização e me despedir, eu tenho muita dificuldade de ir adiante na relação a dois. E muitas vezes nós não assumimos por motivos desconhecidos. Nem sempre é porque eu tô de birra ou eu tô querendo reclamando. Nem sempre é por esse motivo. Muitas vezes é porque eu estou conectada com algo do meu sistema lá atrás, conectada com algo difícil do sistema que não me permite inconscientemente o caminho à frente. A minha virada, a minha condução a condução da minha vida no sentido de uma vida plena, porque eu estou simplesmente agarrada em algo que eu mesma nem sei o que é. Nessas horas que uma constelação é muito útil. Então, aqui eu gosto de dizer, o Hellinger diz o seguinte: a maioria das relações de casal que não dão certo não tem nada a ver com a falta de amor, e sim com aquilo que eu carrego de difícil do meu sistema, lá da minha família de origem, tá bom?